Hoje eu quero falar com você. Trouxe mais uma pessoa maravilhosa que vamos ter uma conversa aqui fantástica. Sabe aquela frase que diz que quando a gente canta os males espantas? E quando a gente dança, quais são os males que a gente espanta? Quero lembrar você de se inscrever no canal, de seguir a gente, compartilhar esse conteúdo para que a gente possa trazer mais terapeutas, mais profissionais da área de saúde para trazer esse conteúdo lindo que está aqui na casa. E bem-vinda, Tânia, querida. Eu é que agradeço, sua maravilhosa, por esse convite. Esperadíssimo. Esperadíssimo, né? Sim. Ainda bem que hoje deu certo. Hoje deu. Então, uma honra. Bem-vinda mesmo. Como todo mundo que vem a primeira vez, o que a gente sempre conversa? As pessoas querem saber como que você chegou nesse mundo, né? Sim. E aí a gente vai conversar dessa terapia linda da dança, tudo, como que é esse caminho com essas mulheres. Mas como que veio isso para você? Você já estava nesse caminho ou ele mudou, houve uma transformação na sua vida? Olha, é muita transformação. Muita transformação. A dança, ela chegou na minha vida assim. Minha mãe me colocou no baby class, pequenininha. Né? Uma criança muito cheia de energia, tal, colocou no balezinho. E depois, no colégio, eu segui a turma da dança ali, fiz um pouco de balé de colégio, que é aquele balé que não tem... Não é aquela fome de virar uma bailarina do Guaíra, nada disso. Eu sou de São Paulo, né? Então, foi divertido, mas eu era bem voltada para esportes radicais e a dança competição me interessava. Então, olha. Na adolescência, quando eu era escolhida para coreografar na educação física, nós ganhávamos a coreografia, sabe? Então, não tem nada a ver com o trabalho que eu faço hoje, de jeito nenhum. O que aconteceu? A Tânia, passando dos 14, 15 anos, assim, eu já comecei a ficar muito interessada em academia. Academia mesmo, malhar, ficar malhada. E esportes radicais, né? Eu mergulhei a minha juventude toda e a gente tinha que ter um condicionamento físico legal. Mas aí eu ia para a academia de manhã, voltava à tarde e voltava à noite. Eu era viciada em musculação e aeróbica de alto impacto. Essa não é a pegada da dança. Sim. E muito menos o enfoque que eu dou hoje para a dança, que é uma cura do feminino do corpo. Aqui nós estamos falando de uma menina super young. Sim, e você, então, já ali na adolescência, já começou a ir para esse lado. Você não foi trabalhar em banco, em nada assim? Não é isso. Eu fiz análise de sistema e matemática. Nossa. Por isso que eu estou te falando que a transformação foi muito grande. Eu era bem young e bem mental. Sou uma pessoa mental. Eu sou uma aquariana com 5 planetas em aquário. Nossa. Eu sou, na verdade, uma pessoa mental, conceitual e voltada para a tecnologia. E hoje eu trabalho com organicidade, criatividade instintiva e corpo. Olha então, só. É uma mudança radical? É o equilíbrio, né, Tânia? Na verdade, Márcia, foi um chamado mesmo para valer. Porque essa menina super academia, a minha mãe já não via com bons olhos, porque ela achava exagerado. Sim. E a gente sabe, né, que as pessoas viciam no exercício físico e nessa sensação que a força desperta dentro da gente, porque é uma vontade de sentir essa autoconfiança e mais é muito testosterona. Sim. E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi uma SOP bem poderosa, que o é o síndrome... que é uma SOP para as pessoas que estão ouvindo a gente? Síndrome de ovários policísticos. E aí essa SOP foi bem poderosa mesmo. Então o que acontece? A progesterona é baixa, aquela menina não ovula, né? Então ficava 1 ano sem menstruar, portanto 1 ano sem ovular, praticamente. Então não tinha a progesterona para equilibrar a testosterona, e na academia estimulando muito essa parte mais masculina do ser mesmo. Então eu gostava de competição, de esporte radical, uma pessoa bem mental. E para a medicina tinha que tirar o meu ovário, porque ele já estava dobro do tamanho, né? Sim. E aí minha mãe não quis. Então ela disse: não, imagina, muito novinha para tirar um ovário. E ela começou a insistir. Falou: podia fazer algo mais feminino. Oh, que santa mãe, hein? Não, Márcia, era uma coisa assim. Sabe assim,
saía com os homens, os amigos, iam mulheres, se não fossem essas mulheres mais esportivas, eu não tinha paciência nem de conversar. Então, eu conheço outro universo, muito bem. E hoje a gente tem esses movimentos Red Pill, eu acho que eu era uma menininha Red Pill, assim, sabe? Então, eu achava legal estar com homens, mulher é muito complicada, conversar com mulher eu achava um saco, essa competição, a competição entre mulheres em relação à beleza, porque eu estava sempre com rapazes, viajando com rapazes, e eu percebi, inclusive, como eles se distanciavam disso, e que eles têm aquela broderagem, e eu fazia parte daquilo, eu achava mais interessante. Aí, quando veio o processo, a síndrome de ovários policísticos, bom, a pele já era mega oleosa, tem o excesso de pelos, tem um transtorno de autoimagem muito grande, que hoje a terapia trabalha, mas na época não se entendia muito a respeito do somático dos ovários policísticos. Então, eu tinha problema, eu tinha fobia de espelho, não podia me ver. São bem complexo. Não, é complexo. Bem complexo. Né? Porque naquela época, o que você... Ou você tinha a medicação, mais ou menos, que resolvia com anticoncepcional, né? Diane 35, eu tomei essa Diane 35. Ou então é isso que o médico tinha proposto, vamos tirar o ovário, porque não tinha como você trabalhar de forma diferente, né? Sim. E aí... Eu tive um problema nas articulações. Eu fui da geração da aeróbica de alto impacto que teve problemas nas articulações porque não existia um tênis com uma tecnologia boa para absorver impacto. Então, eu tive problemas nos joelhos, tive um pouquinho de dor no quadril e o ortopedista pediu para parar totalmente a ginástica e fazer tai chi chuan. Aí você pega essa menina super young e manda ela para o tai chi. Fazer tai chi. E aí, eu, em São Paulo, fui fazer tai chi com a Maria Lúcia Lee, que hoje é uma autoridade em Liqong, né? Em Liqong e tai chi. E, na época, ela tinha um assistente, um rapaz jovem, que hoje é outra autoridade também nessas duas modalidades de medicina chinesa. E ali percebia que eu ficava muito irritada. Para mim foi um choque sair da ginástica, do impacto, da música, e, de repente, vai para o tai chi tudo calmo e 20 minutos de filosofia antes da prática. Aí a filosofia chinesa já me chamava atenção, porque aí ela trazia uns conceitos, um outro tipo de olhar para o corpo que me chamou a atenção. Mas, na hora da prática, nossa, meu fígado... Sabe? Era uma ira, uma cólera muito grande, porque eu entendi, hoje eu entendo, eu tenho muita energia que precisa ser canalizada através de movimento regularmente, senão eu realmente fico irritadiça. Mas ali foi muito, e ele percebeu. No que ele percebeu, ele chegou para mim e falou, Tânia, por que você está fazendo tai chi? O meu ortopedista pediu para recuperação de articulações. Ele falou, tem outro tipo de exercício que recupera as articulações e eu acho que vai te ajudar muito nessa irritabilidade, dança do ventre. Então, também as pessoas acham que eu ouvi falar de dança do ventre através de uma mulher. Não, através de um homem. E ele disse, eu estou dando aula para 2 bailarinas de dança do ventre da casa de chá Canel Khalili, aqui em São Paulo. Vai lá assistir as meninas dançando e, se você sentir que é para você, elas dão aula. E as 2 bailarinas tinham bastante conhecimento em antiginástica, tonia pélvica. Elas, até agora, trabalham muito bem com a dança. Elas trabalharam muito o corpo para poder dançar. Não como eu faço hoje. Eu utilizo como medicina mesmo. Elas buscaram medicinas corporais para poder se apresentar e trabalhar aquele feminino no corpo, porque elas foram, para nós aqui no Brasil, meio que as pioneiras nesse modismo que nunca mais acabou da dança do ventre. Elas foram as primeiras. Elas pareciam sacerdotisas dançando lá no Canel Khalili. Era simplesmente lindo, porque não tinha esse excesso de técnica que tem hoje. Entravam aquelas mulheres, fechava tudo ali. Elas dançavam ali, você via uma divindade feminina dançando. Então, foi muito impactante, porque eu saí quando eu olhei aquilo, mexeu em mim as apresentações, porque era uma casa de chá, então ela dançava na sua cara, assim. Eu nunca esqueço a Nájua dançando, ela chama Mirella, ela mora hoje no México, que ela parecia um felino. Eu sentia a musculatura toda definida, mas parecia um felino, porque daí é uma musculatura que é revestida por um almofadinho de gordura. Então, ela é magra, mas toda almofadada, e
E aqueles movimentos lindos, maravilhosos, e aquele cabelão, tudo aquilo me impactou. Não foi só assim, é bonito, quero fazer isso aí. Não, eu fiquei mexida mesmo. Eu voltei para casa assim. Essa época, eu já estava começando a fazer matemática. Então, eu saí da análise de sistema. Na análise de sistema, eu me aprofundei numa linguagem de mainframe, assim, para trabalhar com grandes bancos. Pense bem numa coisa dessa. E eu falei de banco aí. Fui chamada pelo Lloyds Bank 2 vezes em casa, do tempo que vinha telegrama. Nossa! Né? Por quê? Porque eu era muito novinha e era uma estagiária incrível, porque eu fiz federal. E da federal, uma especialização numa multinacional japonesa. Isso com 17 anos. Então, você imagina eu parar na dança do ventre? Pois é, né? Dali, nós já sabíamos que os microcomputadores tomariam conta da humanidade e que a nossa profissão ela ficaria defasada em poucos anos. E que os professores indicavam, vai fazer engenharia eletrônica, vai fazer matemática para vocês se especializarem mais em hardware. Eles viam assim, os softwares vão ser vendidos prontos, né? Se vocês querem programar, melhor ir para hardware. E aí eu prestei matemática na USP, entrei na primeira. Então, era nesse nível de mentalismo não é qualquer mesmo. um que entra na USP. Que isso também, sabe, Tânia, me permita aqui uma parte, né? Que eu sempre gosto de trazer essas histórias no podcast, porque as pessoas tinham, né, e algumas têm, a ideia que as pessoas vão se tornar terapeutas porque não tinham outra oportunidade na vida e que fizeram um cursinho de 2 dias e daí se torna terapeuta. Não vou dizer que isso não existe, infelizmente existe, mas existe também em outras profissões. Sim. Mas, assim, todo mundo que vem aqui veio de uma área onde a pessoa era eficiente, ela era uma pessoa inteligente e qualificada para. Sim. Que é aí que eu digo, o que foi que aconteceu que você mudou? Então, aí, Márcia, olha só a coincidência. Nesse momento que aconteceu tudo isso, eu já estava na matemática, estava no 2º ano de matemática, praticando dança do ventre. Aí eu fui fazer dança do ventre com a Sherazade. A Sherazade é uma lenda hoje. Sim, eu me lembro desse nome. É uma lenda. Ela deu aula para todo mundo, uma árabe mesmo, uma armênia, na verdade, né? E ela viveu no Egito, foi bailarina no Egito, depois veio para o Brasil junto com a Samira, elas faziam os primeiros shows. A Samira é outra entidade na área de dança, ela foi muito para a dança cigana. E são 2 pessoas que foram precursoras e trouxeram a arte bruta, não assim como a gente vai hoje para uma sala de aula e tem a técnica e você fica assistindo vídeos de como fazer o ovinho com quadril. Não, elas chegavam na frente do espelho e dançavam, e sigam-me os bons. E você tem que dançar do seu jeito, não pode imitar ela. Entende? Então, ela desperta em você, essa energia mesmo, né? Mostrava os movimentos e já no 2º dia de aula já colocava você para dançar sozinha e para todo mundo assistir. Então, ela queria ver dança, ela queria ver você colocar essa energia para fora. E nos criticavam em relação à nossa baixa autoestima. Ela ficava impressionada por ela estar vindo de um universo muçulmano, onde ela teve que sair de casa para se tornar bailarina e foi praticamente escorraçada. Né? E nós, assim, que colocávamos biquínis asa delta para ir para a praia, mas que não gosta do corpo, que não tem noção nenhuma de sedução, porque sedução para nós é um tabu, para elas a sedução é feita com o olho e elas precisam fazer tudo com o feminino delas. Então, ela ficava impressionada de ver como nós somos desnutridas, assim, éramos, né? Desnutridas emocionalmente e sensualmente. E você tocou num ponto importante. Imagina que elas têm têm só o olho exposto. Sim. Quer dizer, elas têm que expressar todo o ser delas, né? Sim. Perdão, na burca, embaixo da burca, através dos olhos. Imagina o que é isso, que fantástico, né? Tem a questão da burca, ok, mas que fantástico para o ser conseguir captar-se, né? E transpor através dos olhos. Gente, isso é lindo. Sim, e elas têm muito essa coisa de a sedução para nós é ligada à sexualidade. A sedução para elas é conseguindo tudo. Tudo que uma mulher precisa conseguir. Porque como elas têm um feminino old school, é magnetismo, não é sair atrás. Você não pode sair atrás. Você tem que conseguir atrair. Então, foi uma quebra de valores tão grande conversar com ela e conviver com ela, sabe? E quando eu cheguei para ter aula com ela, ela tinha machucado a perna, então nós começamos com ritmo e com snooze, e aí foi aquela quebra do sair do mental, você vai direto para o instinto rítmico, assim. Nossa, então foi
eu fui desmontada. E quando eu dançava para ela, eu tenho um corpo, eu tenho uma herança corporal rígida. Nós somos uma família de descendentes de espanhóis. Tem espanhol com português, mas que tem uma postura mais uma coisa assim. E aí chega ali aquela malemolência toda. E eu dançava o quadril travadão. Demorou para o meu quadril destravar. Eu vindo de ginástica, de esporte. Sim. Minha primeira aula eu fui de tênis. Eu vou sem noção. Você acha que vai fazer uma aula de dança do ventre de tênis? Mas hoje, em academia, tem aula de dança do ventre no meio da zumba ali. Tudo bem, pessoa de tênis. Então, ela reclamava até em relação a tipos de tecido. Tecidos muito sintéticos, elas não deixavam entrar na aula. Olha. Porque ela dizia, não vai circular a tua energia aqui. Eu preciso que sua energia circule. Porque ela via as aulas de dança também como a oportunidade de desbloquear. Ela não acreditava só num corpo duro, ela acreditava num ser duro. Então, conviver com essa mulher foi incrível, um temperamento dificílimo. Todo mundo que passou por ela vai chegar e falar, mas era buscar uma pérola, mergulhar para pegar uma pérola e ficar em apneia, sim, porque ela o tempo inteiro ela criticando e aquele choque cultural. E depois, sim, aí eu fui fazer aula de técnica mesmo, né? Aprender a dançar mesmo para valer. Mas, o meu trabalho brotou nessa mulher. Foram 6 ou... Não me lembro se foram 6 ou 8 meses com ela. Ali, eu acordei. Porque quando eu dançava para ela dura, ela falava, você tem caminho nessa arte. Olha que coisa. Mesmo dançando Não, dura, eu não dançava nada bem. Ela falava, você tem caminho nessa arte. Você já dançou? Você já dançou em algum lugar? Eu falei, não, estou falando em outra vida. Ah. Você já dançou em outra vida? Eu falei, mas onde que ela está enxergando um negócio desse? Sim, eu estou até arrepiada disso, porque ela falou isso e depois eu fui fazer aula com uma outra professora em São Paulo, chamada Márcia Nogueira, que depois saiu do Brasil, e era uma Wicca, uma bruxa, toda tatuada. Ela tinha uma serpente que vinha do peito e ia até o pé. E quando a gente fazia a aula, ela meio silenciosa, era uma coisa, ela psicóloga junguiana, então ela fazia uma leitura do teu corpo, mais ou menos onde estava o bloqueio e tal, e falava pouco. E uma das vezes ela falou, eu acho que daqui a uns 5 anos você está dando aula, pelas perguntas que você me faz. Porque a gente falava sobre mulheres sumerianas, falava muito sobre a ancestralidade da dança do ventre. E aí ela percebeu. Então, eu digo para você, a dança me escolheu. Eu não escolhi a dança porque eu tenho dificuldades para dançar até hoje. Todas as minhas amigas de dança sabem que se convidar a Tânia para um espetáculo, a Tânia sofre na coxia. A Tânia fica tensa para ensaiar a coreografia. E eu não tenho isso... Agora, eu não fico tensa nem um pouco para dar aula. Me joga para 5.000 pessoas e eu dou aula como se eu estivesse dando aula para uma única pessoa. Para mim, tanto faz. Então, assim, professora, eu sou nata. E esse trabalho do corpo, eu tive que curar o meu corpo e começaram a chegar pessoas muito doentes. Então, assim, e quando eu entrei para fazer aula, eu estava com problemas sérios de saúde, e eu nem preciso deixar... todo mundo que está ouvindo sabe, ela se curou dos ovários policísticos, total. Claro. Total. Esse foi o milagre. Até hoje eu falo com alguns médicos, alguns ginecologistas, eles não acreditam que houve uma cura 100%. Sim, teve cura 100%. Só que uma atividade regular, hoje são 3 décadas, eu não parei nunca mais, né, com esses movimentos. Eles entraram na minha alma. Mas aí eu fui fazer aula já com a Lulu e com outras profissionais, que aí era um pessoal que fazia a apresentação, aí a técnica mesmo, cultura árabe, tradição egípcia, aí tem que estudar. Sim, aí tem que estudar. E eu entendo assim que a gente vai ter que ter uma outra conversa para falar, incluso da parte que eu acho que a gente não vai conseguir, né, da dança egípcia, da dança árabe mais focada nesse sentido, né, na dança do ventre, porque existe muito preconceito, né, tem pessoas que falam que não gostam, que acham que a mulher está se expondo, né? E também na dança cigana, né? Eu acho que a gente tem resgates aí importantíssimos. Sim. A minha pergunta para você agora, né, porque é uma história linda de transformação, como que a gente pode ajudar as mulheres, né? Porque você faz esse trabalho com mulheres, os homens não fazem, né?
Comigo, não. Mas naquela época, em São Paulo, já tinham professoras dando aula para homens, soltando quadril de homens. O que foi interessante só, Márcia, é assim. Aí eu, na matemática, comecei a ficar extremamente infeliz com a matemática. Eu fiz uma viagem internacional com a minha mãe por vários países exóticos. Eu voltei outra pessoa. Daí eu fiz uma viagem no Oriente. E a hora que eu fiquei muito insatisfeita com a matemática, aí começa a confusão. Porque você está recebendo um chamado para ir para outro lugar, mas não fala para aquela menina fazendo uma faculdade de matemática com todo esse know-how na área de tecnologia, que ela vai virar uma professora de dança do ventre. Então, assim, eu comecei a dar aula de hobby, mas não pensando que um dia eu fosse viver disso. De jeito nenhum. O que aconteceu, Márcia? Primeira aluna com doença séria, em articulação de quadril. A segunda, menininha nova também, quase perdendo o segundo ovário. Já tinha perdido um. Tirado um. A mãe desesperada. A terceira, uma mulher se separando. E a quarta, uma mulher que estava desbloqueando os canais em relação a conexões e que ela fazia aula comigo e tinha os sonhos que ela queria. Olha só, que lindo. E aí, mas eu não tinha conhecimento. Então, até isso, você foi se preparar para ser essa terapeuta do feminino através da dança? Não, a dança não só me chamou, como as mulheres chegavam para mim e falavam, eu tenho certeza que eu vou ficar boa. Eu não, isso aqui é uma dança. Não, eu ouvi falar, meu homeopata falou, meu acupunturista falou, eu tenho uma pessoa... Teve uma que disse, no centro espírita, uma entidade disse, você precisa dançar. Olha só. Para se curar. Então, assim, elas traziam essas histórias, eu não tinha nenhum respaldo para isso. Eu não tinha conhecimento nenhum. Aí eu li um livro chamado Dança e Recria o Mundo. Aí essa psicoterapeuta corporal passou a mesma coisa que eu em consultório de psicologia. As pessoas faziam dança do ventre e chegavam com muitos afloramentos arquetípicos. E ela começou a se aprofundar. Falou, essa dança mexe em muita coisa. Então, ela colocou o que seria a medicina da dança do ventre. Ela deu uma resumida ali. E, a partir dali, eu fui descascando e também buscando o meu próprio olhar, porque a minha sala de aula de dança é muito minha. Eu acabo atraindo determinadas pessoas. E as minhas alunas, elas sempre buscaram muito autoconhecimento. Aí, sim, eu virei terapeuta. Porque aí eu tive que trilhar um caminho terapêutico mesmo, me especializei. Primeiro, eu comecei fazendo reiki, florais, auriculoterapia, e eu ia agregando tudo aquilo às aulas, sabe? Está muito bloqueado, aí eu não menstruo de jeito nenhum, ia lá fazer uma aurícula, aplicava um reiki no finalzinho da aula, na coluna das alunas, fazia umas coisas assim, muito minhas, né? Depois, não. Daí eu fiz uma especialização que foi a giniterapia, que daí tira a mulher daquele lugar bruxa e coloca numa ecofeminista, onde ela está defendendo e ela está despertando nas pessoas a percepção e a consciência e responsabilidade de que você lida com o corpo como você lida com a terra. Então, quando você destrói o seu corpo, você também tem uma distração em relação à destruição do planeta. Aí já fica bem mais interessante, porque aí você já entra numa área mais ligada à matriz de consciência e também percebendo que mexer com o corpo, você mexe com política, com religião e com campo familiar. Sim, porque às vezes a família não compreende, né? Sim. Porque acha que dançar é uma bobagem, né? Mas é mais até do que pensar, sabe, Márcia? Aquilo vem dentro da genética, não é genética, da memória corporal, né? Então, essa mulher que está com problema uterino, ela tem ela já está carregando isso da linhagem feminina dela, então, na hora que você vai mexer naquilo, mexe em muitas outras coisas. A religião, sim, nossas religiões são monoteístas, extremas em relação ao sagrado feminino, né? Então, quando você vai mexer em Deus, tudo, a pessoa... Ela fala, como assim? Opa, porque a energia... Daí tem que explicar. A deusa, na verdade, esse calor que você está sentindo, que é a própria força da Terra, né? Mesmo assim, as pessoas se assustam. Elas querem que venha da cabeça. Elas querem que venha uma apostila, né? Não, elas querem que venha só do alto, é o Espírito Santo para te curar. Não, vai curar uma energia que vem de baixo, e essa energia que vem de baixo é instinto. É instinto, e o instinto precisa ser acolhido, colocado no seu devido lugar e muito bem utilizado por um ser consciente. Então, a Lucipena, ela deixava claro, é uma dança que não é bom quando... É uma dança interessante para uma mulher sábia. Quando ela não é muito sábia, ela pode exceder
ela pode intensificar aquilo que ela não consegue trabalhar. Então, assim, a pessoa já não dá conta dos seus instintos, vai ser intensificado. Então, você fica com mais coragem ainda de extrapolar os seus limites. E aí é o lugar, né? Falando aí em instinto, então, em aflorar, vamos intuir uma sinergia para a gente... Vamos lá, de 1 a 8, o que vem no seu coração? Veio 8. O 8. Nossa, o 8 é... Só podia ser. Eu mudo de lugar porque tem pessoas que colam, sabe? Olha. Então, eu mudo elas de lugar. Hoje veio a sinergia de Vênus. Nossa, perfeito. Né? É nós. Do planeta Vênus, né? Do dia. Então, que ela possa ancorar aqui a gente. Sim. Nesse caminho espiritual, né? Sim. De todas essas sinergias aí. E hoje, no dia a dia, que você está lidando com as mulheres, né, que são aí 3 décadas de mulheres, sim, né, como sim. você falou, o que mais elas estão sofrendo? O que mais o feminino está buscando? Como elas chegam até você? Olha, Márcia, no começo, mudou muito em 30 anos. A dança mudou muito, porque as mulheres mudaram, elas realmente evoluíram em relação à percepção corporal. Nossa, elas deram um salto. Infelizmente, os homens não acompanharam, eles não fizeram esse trabalho corporal. As mulheres fizeram, porque precisaram, né? Sim. Então, há 30 anos atrás, a dança do ventre, porque hoje eu não trabalho mais com dança do ventre. Eu tenho um método meu, mas o miolo é dança do ventre terapêutica, sim, por causa do tipo de movimento. São movimentos, eles são essencialmente femininos. Círculos, oitos, marcações, ondulações, vibrações. Isso qualquer cobra faz. Então, a gente percebe. Animais muito telúricos, eles vão fazer todos os movimentos que a dança do ventre replica. Sim, sim, que é para trazer energia telúrica para dentro do corpo. E as mulheres, no começo, queriam dançar para atrair o masculino. Hoje, elas estão com o masculino nelas. Então, elas não têm interesse nisso. Elas têm interesse realmente em resgatar o feminino. Por quê? Porque hoje as mulheres estão independentes financeiramente, elas já estão trabalhando, elas estão atrás de propósitos muito próprios delas. Elas não são mais as colaboradoras do propósito de alguém poderoso. Elas já estão nesse lugar. Mas o conhecimento sobre o feminino do corpo ainda é muito novo. A nossa medicina não está conseguindo lidar nem com a mulher menopáusica dessa geração. Não tem literatura. Não tem literatura para entender a parte metafísica do corpo da mulher, a parte alquímica do corpo da mulher. E isso as mulheres exigem agora. Não, e tem muitas pessoas que eu converso, às vezes até no consultório, explicando que parece que a menopausa é um machado assim, que vem, cai e corta. Não, a gente tem pelo menos agora tem um pouquinho de literatura que fala que existe a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. E são ciclos distintos, né? Que precisa de suporte para poder você lidar com que aquilo está acontecendo. Né? Sem falar que é um tabu, assim, que, meu Deus, né? Eu escuto o etarismo. O etarismo é muito forte ainda. Eu escuto cada história, assim, que uma vez uma cliente chegou para mim e disse assim, não, que eu fui no consultório e o médico disse assim para mim, é que você está na menopausa. Ele chegou a baixar o tom da voz como se aquilo fosse pecaminoso. Sim. Daí ela virou para ele e falou assim, não, doutor, pode falar menopausa, eu não tenho medo, não. Pode falar menopausa. Então, assim, existe muito bloqueio nisso, né? Existe. E aí, olha só, olha como é redundante. A mulher passa a vida inteira dela bloqueando a fertilidade. E depois, quando ela passa pela menopausa, é uma crise muito grande por ela não ser mais fértil. Então, a fertilidade da mulher aqui é o ponto. A fertilidade da mulher não é interessante para o nosso sistema. Né? É interessante só para engravidar, mas tem quantos filhos? 2? 1? Sim. Né? O resto não. E a mulher não sabe para que serve a fertilidade dela. Então, ela também não está nem aí. A questão da fertilidade, por trás tem a energia feminina dela mesmo. Né? Então, a fertilidade de uma mulher, o que tem de diferente? O homem também é fértil, mas ele tem polaridade masculina, ela tem uma polaridade feminina nesse lugar, que é nos órgãos, composição hormonal. E aí ela não consegue entender qual é para que serve, porque até então tudo isso é do homem. Essas mulheres estão independentes, elas querem saber. Não, para mim está fazendo falta. São elas que dizem, eu estou desconectada.
Ela liga para mim e diz, eu estou desconectada. Eu quero fazer uma aula, mas eu estou desconectada. Não sou eu que digo. Não fui eu que disse assim, nossa, seu quadril está duro. Ou sua... Sim. Não é. Ela está fazendo yoga, o quadril dela está mais solto que o meu, às vezes. Mas ela não acessa essa energia. Sim. E aí ela precisa de um terapeuta, alguém que se aprofundou nessa força e ajude ela a reconectar. Aí, Márcia, depois de tantos anos, no começo eu achava, vamos conectar essa sensação gostosa que você tem vontade de se perfumar e se cuidar. Ai, libido para transar com alguém. Hoje não, hoje eu percebo, se você não conecta uma das polaridades do teu ser, isso é complicado. Sim, é muito mais complicado do que tudo isso que a gente falou claro, até agora. Isso que a gente falou é perfumaria. É perfumaria. Né? E aí essas mulheres já estão buscando isso. Elas estão buscando isso. Então, assim, como já tem bastante tempo de dança do ventre, e a dança do ventre ela é terapia, ela é arte, ela é cultura, ela é tradição, ela é competição, tá? E ela também é uma terapia. Cada mulher vai atrás dessa ferramenta por um motivo. Porque acha lindo, porque quer subir num palco, quer desenvolver essa capacidade de se apresentar, que isso é uma terapia. Ela quer dançar para o companheiro dela, para a companheira também, porque eu já dei aula para mulher que vive com mulher e ela quis fazer dança do ventre para dançar para a companheira. Então, assim, tem um leque de possibilidades. Agora, a Tânia está sempre falando de alquimia. Então, eu me transformei demais como pessoa nessa caminhada. Né? Eu continuo inteligente, eu continuo fazendo coisas que são da Tânia intelectualizada, eu continuo. Mas a outra polaridade, eu não conseguia ir para esse lado. Eu não conseguia ir para esse lado da inteligência sem negar o outro. Por quê? Porque nós temos um modelo mental binário, ou você é isso ou você é aquilo. Sim. Então, você é muito feminina, loira burra, dando um exemplo bobo, como as pessoas falam, uma loira burra. Existem loiras muito mais inteligentes que muitas mais pessoas. Eles querem dizer, a mulher bonita, gostosa, é burra. Ela tem que... Ela não pode ser inteligente. Ou é aquela mulher da liderança maravilhosa, mas ela é esquisita, ela é meio general, ela não é muito atraente. Então, essas mentalidades não existem mais. Elas não existem mais porque ambas estão se trabalhando, né? E talvez algumas mulheres precisam trabalhar o masculino delas e outras o feminino. Então, eu sou uma terapeuta quando ela quer trabalhar o feminino. Mas quando eu estou dando curso e eu pergunto o que é feminino para você, a maioria das mulheres responde, eu não sou feminina porque eu não me maquio, eu não sou muito jeitosa, não tenho elegância nos movimentos, mas... O feminino é uma polaridade. Uma pessoa não feminina, ela não é inclusiva, ela não é instintiva, ela não é intuitiva, ela não acolhe, ela não tem uma mente holográfica, ela vai negar tudo que é corpo, tudo que é telúrico. Então, assim, vai muito mais do que não se maquiar. Claro, é que colocaram, né, digamos assim... poeira em cima disso, né? Dizer assim, quer dizer que se você não gosta de maquiagem, então você não é feminina. Então, né? Esse é o entendimento que eu trago muito. Vamos fazer movimentos para acessar uma polaridade no corpo, mas para você acessar essa polaridade no todo, não necessariamente precisa de uma ferramenta dessa, mas essa é uma ferramenta muito direta no corpo. Quando entra a energia no corpo, ela já vai despertando a percepção em outros graus do ser, claro. Mas essa mulher vai continuar... eu nunca tive problemas assim de entender a dificuldade de uma juíza fazendo dança do ventre, de uma artista fazendo dança do ventre. Uma se joga na dança e na expressividade corporal completamente diferente da outra, porque ela não pode nem levar esses gestuais para o trabalho dela. Eu entendo as compensações e os aprofundamentos de cada tipo de mulher. Mas, assim, a polaridade precisa ser trabalhada. O que a Lucy Pena falou no livro dela, que me abriu, é que, na antiguidade, isso era dado pela própria cultura. E, de repente, ficamos quase 5.000 anos negando uma das polaridades. Aí fica bem defasado. Claro. Por quê? Porque a gente aprende o que é feminino aos olhos do homem, que é uma pessoa sensível, delicada, muito bonita. Eu já ouvi isso em podcasts de Red Pills. O que é um sagrado feminino? Mulher bonita. Nossa. Entende? Então, assim, mas nós temos isso programado em nós. Sim. Não, a mulher, para ela dar conta de menstruar, ela tem que ser muito potente. Para ela dar conta de ter um filho, ela tem que ser uma potência, entende? E para ela dar conta de liderar como mulher,
ela precisa ter muita energia, muita garra, muito conhecimento, muito foco. Então, ela não vai poder ficar bonitinha, sensívelzinha, fofinha e angélica. Isso foi uma forma de deixar ela sem a potência dela. Então, é uma desconstrução muito maior do que a gente pensa. Você acha que não estou falando mal do balé, né? Mas você não acha que essa mulher fofinha, rosinha, que não cresce, né? Porque as bailarinas, mesmo que sejam adultas, elas sempre parecem menininhas. Porque não desenvolve nem seio. Porque não tem seio. Não, assim, e a dança é dura, né? Porque ela só fica na ponta do pé. Ela não tem um gingado, né? Que trouxe essa imagem de um feminino que não cresce, que é um feminino menininha, né? E a gente tem esse recall. Eu me lembro quando eu era criança que, você vai fazer balé. Nossa, eu tinha horror de fazer balé. É um controle né? Do corpo. Porque eu não me identificava com aquilo, né? Sim, é que assim, as artes, é bem delicado falar mal das artes. Agora, a origem do balé... É lindo, a origem é linda, mas estou dizendo que meio que distorceu, assim, eu entendo, sabe? De deixar a mulher muito menininha. A origem do balé, o balé era dançado por homens nas cortes. É isso que eu quero que você entenda. O olhar do feminino, o homem, quando ele olha o feminino, ele se baseia no feminino dele. Entende? E aí, quando você vai para as danças de mulheres, elas são muito selvagens. Porque daí é a mulher dançando feminino de mulher. Então, assim, essas leituras, todas essas danças sociais que a gente acessa hoje, elas são voltadas por uma mentalidade mais cósmica, assim, né? Danças elegantes, voltadas para o superior, nada de muito quadril, nada de muita rebolada, que isso já fazia parte dos ritos, uns ritos mais catárticos, mais assim, né? Com muito sexo envolvido, orgias e tudo mais. Então, o que a gente vê da dança, os próprios bailarinos, uma bailarina ela vai fazer dança do ventre em algum momento, ela vai ter que soltar quadril, a pessoa precisa ser completa para ela ser uma bailarina, né? Então, não tem mais esses... Assim, hoje, a gente percebe que as técnicas se misturam e uma bailarina de dança do ventre, se ela não fizer um pouquinho, ela não trouxer uma elegância para os movimentos dela, ela não consegue também ser colocada como uma profissional tecnicamente agradável, visualmente agradável, né? Então, essas coisas elas se misturam muito. Mas, para terapia, não adianta nada, você vai para uma dança do ventre, mas você vai aprender dança do ventre extremamente técnica, toda voltada para perfeccionismo, competição e comparação. Você está no yang do mesmo jeito, apesar de estar fazendo círculos, oitos, vibrações e nananã. Então, quando a gente vai fazer terapia, realmente tem que ter o olhar e o movimento junto. Aí a gente chama isso de arte-terapia. A arte-terapia ela não é a arte em si, é um artista, mas ele disponibiliza... É um artista, não, ele é um terapeuta que disponibiliza uma ferramenta artística para a cura. É diferente do artista. O artista, se eu vou dançar um ballad egípcio, eu tenho que entender tudo sobre o ballad egípcio, porque eu estou contando a história dos ballades no Egito. Como que eles vivem, como que eles falam, como que eles se expressam. Eles estão cantando ali com o corpo. É diferente de eu usar os movimentos ballad na minha aula, porque eu considero eles mais orgânicos e mais gostosos, é uma mulher mais faceira, mais brasileira, mais parecida conosco, assim. E aí eu adapto eu tiro até, às vezes, as músicas, porque eu coloco outro tipo de música, porque eu preciso que ela solte o quadril, mas eu não quero engessar ela em técnicas, em estruturas que não são dela. Olha só que interessante. Eu tive uma vez uma aluna que ela não soltava o quadril de jeito nenhum com música árabe, mas quando eu coloquei um samba, ela sambava muito bem. Olha que lindo! Aí eu entendi, nossa, até a música ela é um gatilho para você acessar determinadas energias. E aí entrou mais estudos ainda, porque tem o movimento e ainda tem a música. Como eu já recebi uma vez uma pessoa descendente de russos, e que eu coloquei a música Dança do Ventre para ela, ela se sentiu mal e começou a me explicar que ela tinha problema no quadril. E aí vem a consciência, não dá. Você é descendente de quê? Eu sou descendente não é russo, de ucranianos, né? Eu falei, tá, eu vou colocar a dança cigana russa para você, vamos ver se aqui fica mais fácil. Pronto, foi. Vai. Aí eu entendi. Tem a questão a música é um gatilho, tem a questão da ancestralidade que a pessoa carrega, que você coloca você coloca ela num ambiente que ela estranha tanto que ela se sente impotente. E aí, daí que eu parei de trabalhar com grupos. Eu comecei a dar aula só particular, porque eu adaptava a minha aula para cada aluna. E aí, todo mundo conseguia dançar. E aí, sim,
Aí eu entendi. A dança não é para todo mundo quando você entra dentro de um complexo de técnicas, de ideologias que você tem que se acomodar com aquilo. Eu tenho que colocar um sapato assim, uma saia assim, eu tenho que fazer esse trejeito. Se for para você, você vai ficar feliz. Se não for para você, eu deixo você mais impotente ainda. Você já estava precisando dançar e que você sai sabendo, chegando à conclusão que você não pode dançar de jeito nenhum. Então, eu entendi muito da cura da dança. Quando ela vai para o feminino, ela inclui realmente, ela adapta. É mamãe. A dança como mãe, vamos ver como é que é seu corpo, de onde você vem, como é esse mosaico de informação que é uma arte, os defeitos da pessoa, as impotências da pessoa ficam bonitas. Uma pessoa que passou por muita tristeza, eu sou uma pessoa melancólica, você põe eu para dançar melancolia, fica lindo. Mas coloca muita rumba, muita alegria, eu consigo dançar 1 minuto e meio, depois me cansa. E aí eu fui me conhecendo sozinha, porque quando eu era colocada para coreografia, a pessoa quer que você desperte aquilo e que você fique daquele jeito. E aí eu ia percebendo isso também. Aquela pessoa mais triste, para de colocar alegria para ela dançar o tempo inteiro. A história dela é outra. E aí ela consegue colocar esse tipo de movimento ali e a tristeza dela virar combustível de novo. Olha só. Por isso que eu fui muito para o lado alquímico. Eu vejo a dança como uma possibilidade de transformação mesmo. Só que eles viam assim nos ritos. Por isso que hoje eu trabalho de uma forma que é uma dança medicina. Quando eu passei para Indance, eu dei esse nome para falar que é uma dança do yin, do feminino, porque eu preciso primeiro limpar toda a tensão do corpo da aluna, então eu vou precisar entrar com eutonia pélvica, antiginástica, fazer vários alongamentos, a gente fazer algumas ativações e massagens, para daí começar a dança do ventre terapêutica com o corpo dela já aberto. E eu coloco músicas muito neutras, que é para sentir que dá para fluir. De vez em quando eu ponho música de dança do ventre, que é o miolo ali, vamos dançar um pouquinho, mas aí ela já está acordada, já está massageada, já está alongada, e aí nós vamos, sem cobrança nenhuma, porque nem espelho tem. Sim. Nós estamos trabalhando agora dessa maneira. Sem espelho? Sem espelho, porque não tem espelho. Eu estou no online 100%, cada pessoa monta seu espaço sagrado, que no presencial não flui. No presencial, todo mundo se olhando no espelho, ou uma se compara com a outra. Que ela está dançando melhor que eu. Né? E um constrangimento para aquela pessoa que ela está precisando se soltar mais para realmente sentir a possibilidade de utilizar aquele movimento ou aquele momento, gatilho, música, tudo. Eu tenho aluna que fecha a tela, tira a roupa. Várias alunas falam, não, tem momentos de aula que eu preciso tirar a roupa. E essa coisa de tirar a roupa, que faz parte dos ritos femininos mais antigos, em algumas aulas de aprofundamento de dança, as professoras fecham tudo e falam, se precisar tirar a roupa, tudo bem, pode tirar. Algumas pessoas têm essa necessidade, porque o tecido ele é informação. E ela precisa tirar aquelas informações para ficar com a informação direta só dela com o corpo. Nossa. Olha que interessante. Acho que a gente vai ter que fazer um podcast vivencial lá na chácara, hein? Vamos. Com as mulheres, Nossa, né? conte comigo. Porque isso é muito lindo. Né? Só que para você poder deixar a pessoa à vontade, não é fácil em grupo. Sabe? Quando você está falando do grupo. Sim. O grupo precisa preparar muito para estar todo mundo ali à vontade uma com a outra. Como eu dou aula 6 vezes por semana e está livre, aquele dia que ela está com dor de cabeça, se fosse no presencial, ela não ia se soltar. É isso que eu quero que você entenda. Não, ela já entra com a tela fechada, ela faz a aula dentro do possível. Como ela pode. Quando ela não... se ela quiser, ela espera vir a meditação no final, que a meditação de cura celular no final é a cereja do bolo. Sim. Porque aí já fez todo um trabalho corporal, o corpo já está acordado, tudo que você semear ali, ele pega. Então, meditações autorizando o corpo a se autorregular com a inteligência, essa corpa feminina, né? Que hoje a gente fala corpa, às vezes fala útera, né? Para poder pôr no feminino. Autorizar essa entidade biológica a se autorregular da sua maneira, porque a gente fica controlando o tempo inteiro. Então, sai fora do trabalho, tanto do esporte, ginástica, e até mesmo de um trabalho corporal com muito controle de respiração, que a respiração é toda orgânica. As duas coisas são importantes, mas, no caso da minha terapia, eu estou dando ênfase para o feminino. Agora é hora de confiar numa inteligência, não é você controlando, é confiar numa inteligência. E tem que puxar muita energia vital, porque a inteligência mesmo é a própria vitalidade, que faz você recuperar um machucado, regenerar toda a parte, né? Todos os órgãos, os tecidos e tudo. Então, é um trabalho que demorou 3 décadas, porque eu não aprendi de ninguém.
Eu Sim, fui observando, foi construindo dentro da tua capacidade, né, e desse desenvolvimento, que isso que é lindo, né, que eu sempre falo nos terapeutas. Você vai encontrar várias pessoas que fazem técnicas específicas de terapia, mas cada uma tem o seu próprio DNA, né, a sua forma de chegar no paciente, no cliente, né, na pessoa que procura ele ou ela. Mas uma forma é única. Nunca, gente, que é o que o Jung falava, né? Quando você for atender uma pessoa, jogue fora tudo que você aprendeu e atenda a pessoa. E atenda a pessoa. E isso também, assim, o que eu mais percebo é que é engraçado, né? O encontro entre mulheres, ele gera um campo e esse campo começa a puxar muita coisa. Então, as mulheres me ensinaram muito. A biblioteca onde eu estudei foram elas. Eu ia procurar técnica, eu ia procurar aprofundamentos, mas chegava nos aprofundamentos de novo, engessava a gente dentro do protocolo, como que você tem que fazer passo a passo, papapá. Aí chega aquela pessoa viva, você nem consegue aplicar, porque ela chega de um jeito numa semana e chega de outro jeito na outra. Então, eu comecei assim, tem que ter uma técnica, tem que ter um esqueleto, o teu método, onde você sabe qual é o começo, o meio e o fim de uma aula, claro, mas eu sempre permiti que o grupo fizesse eu dar aula. Então, eu percebo que também eu fui atraindo cada vez mais mulheres medicina, cada vez mais mulheres terapeutas, cada vez mais mulheres protagonistas dos seus destinos e, obviamente, os campos vão ficando outros. E aí a dança foi indo para um outro lugar. Aí, com a maturidade, eu vejo a menopausa como uma coroação. Para quem está acordado no corpo, o corpo ama entrar na menopausa, na verdade. Com certeza. Então, nós vamos combinar o seguinte. Nós vamos fazer o próximo podcast sobre menopausa. Sobre menopausa e maturidade. É um tabu. Vamos falar sobre isso? Nossa, mas só não tem literatura sobre isso, essa parte alquímica. Mas a gente vai conseguir. Então, é muito polêmico, assim. Mas... Porque o nosso tempo... Acabou. Ai, correu quando... É muito rápido. Porque parece é muito que gostoso. Eu falo sempre para todo mundo, eu queria que alguém estivesse aqui, porque parece que está 5 minutos conversando, né? Mas passa muito rápido. É um prazer, E eu quero mais uma vez te agradecer, né? E vamos então ficar combinado já que nós vamos conversar sobre essa menopausa linda, né? Ajudar essas mulheres a entender que essa é uma época de ouro, né? Sim. E não de sofrimento. Tá bem? Então, como eu sempre digo... Vamos despertar, né?